cada um para me ver um pouco, conhecer vocês um pouco, né? Da outra aula que a gente fez juntos, eu não tive o privilégio de conhecer vocês. Eu gostaria que cada um se apresentasse para mim conhecer vocês, se possível. Se não quiser ligar a câmera, só fala algo, fala o seu nome, está tudo bem assim. Oi, glória a Deus. Amém. Paz. Paz, Anderson, pastor. prazer conhecer você. Amém. Viu? É um prazer tirar esse tempo de mesa com você. Amém, glória a Deus. Amém. Mais alguém? Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paz, Carol. Prazer aqui quem te fala é a conhecer. missionária Carol. Tudo bem? Amém. Prazer é todo meu, missionária. me sinto muito honrada. Amém. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigada eu. Amém. Amém. Vamos dar início? Queridos, eu queria ministrar um pouco a mesa com vocês hoje aqui, né? E algo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu ministrei essa palavra domingo de manhã, e eu creio que ela acrescentou muito na minha vida, e eu creio que ela vai falar conosco nessa noite, amém? Gostaria que a pastora Ana orasse por nós, amém, pastora? Aleluia. Pai, nós te louvamos essa noite por mais uma aula, por esses alunos que estão entrando, as que já estão, e também pela vida desse pastor ao qual o Senhor tem usado de forma diferenciada para ministrar a tua palavra. Que essa palavra venha fluir no rio do Espírito, nos nossos corações, trazendo uma ativação profética no mundo espiritual, e que nós possamos nos encher a cada dia mais e mais da purificação através do ensino, a qual o Senhor vai ministrar na boca desse profeta essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou me apresentar novamente. Eu sou o pastor Rodrigo. Eu sou pastor aqui em Bom Despacho, tá? No interior aqui de Minas, na Igreja Apostólica Moriá, né? Eu tenho uma cobertura, o meu pai é o apóstolo Rogério Costa, aí de BH, eu creio que muitos conhecem. Então, a gente anda num ambiente de paternidade, de amor, de carinho, de reino. Isso é o que Deus tem nos entregado esses dias. Eu agradeço o pastor por confiar aí na minha vida, por, né, possibilitar de eu estar com vocês, participando da palavra do Senhor, e eu fico muito grato a isso, tá bom? Um abraço, vamos para a palavra. Olha, o que eu queria pôr à mesa com vocês nessa noite é fundamento para o chamado. E eu queria que você, que tiver com caneta, você prestasse bastante atenção, porque isso aqui vai fundamentar a sua vida em Deus, né? Trazer um discernimento, trazer a visão ampliada daquilo que o Senhor requer para nós esses dias. A gente tem visto muitas coisas ministerialmente falando, e eu creio que o Senhor está despertando a nova geração, né? Com a visão ampliada, com a visão da estação e do tempo que Ele está liberando esses dias, né? Então, o fundamento para o chamado, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Marcos 16:15. Fala assim a palavra do Senhor. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos,
eles ficarão curados. Querido, quando Jesus ele libera essa palavra, ele está liberando um ambiente sacerdotal para nós do ID, né? Ele libera uma missão, ele nos inclui na missão que ele cumpriu aqui na Terra para a gente continuar a missão que ele nos deixou. E isso é chamado, é a base de todo cristão, é a base de todos aqueles que aceitam Jesus, se tornam uma nova criatura, né? Começa a viver as coisas novas. Dessa forma, se torna um chamado. Às vezes as pessoas elas oram por muito tempo por não entender e não discernir qual o meu chamado. Querido, nosso chamado é ir e pregar o evangelho para toda criatura que nela crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o nosso chamado. É a base de todo cristão, é o fundamento de todo cristão. Então, se nós não cumprirmos a base do que Jesus nos deixou como direcionamento para a vontade dele, nós não conseguimos cumprir uma vocação nele. Há uma diferença de chamado e vocação. O chamado ele é liberado para todos, você fundamenta o seu chamado em cumprir a vontade de Jesus na sua vida. Então, à medida da profundidade que você se encontra em Jesus, à medida da sua intimidade, do seu relacionamento com Jesus, Jesus ele libera vocações para algumas pessoas, onde ele quer cumprir algo mais profundo, algo onde requer uma entrega maior, né? E a vocação é o apelo ou a inclinação para um sacerdócio. Querido, a dificuldade que a igreja hoje tem, e muitas das vezes tem pessoas cumprindo a sua vocação, mas não cumprem o chamado. Tem pessoas procurando um título, um fazer diferenciado dentro de uma igreja para se destacar, para ser reconhecido, para ser destaque dentro do ministério, para ser apontado como um diferencial dentro do ministério, mas se a gente não consegue discernir, a gente se perde durante a caminhada. E a gente, às vezes, começa a cumprir uma vocação, porém não fazendo a vontade de Jesus. A gente se esconde atrás de uma vocação e esquece das coisas básicas. Quando a gente vai lá para Mateus 20, volta um pouquinho. E hoje, queridos, é o que nós temos percebido na maior dificuldade das pessoas nesses dias. Mateus 20, versículo 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Querido, a base e a essência do evangelho é ser servo, é se entregar por completo, é se doar por completo. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu vivo Cristo, quanto mais eu transfiro aquilo que eu recebo de Cristo no meu secreto, mais o Senhor se agrada da minha vida. Então, ele institui uma vocação em mim, um chamado em mim. Vocês estão sendo chamados para uma área profética, onde o shofar é um instrumento que vocês liberam, que vocês têm no interior, as águas que correm, que fluem dentro de nós. Só que se nós não discernirmos a diferença dessa vocação, vocês podem se perder. Muitos podem buscar o shofar como um instrumento que acham um som bonito, ou não é por um chamado genuíno, não é por um posicionamento genuíno onde Jesus está te colocando. E quando você entende isso, essa diferença, a sua vida é pautada não na sua vocação, mas o seu chamado em Jesus. Eu posso ser um pastor, eu tenho uma vocação onde Deus me deu me ungiu como pastor, mas eu posso colocar a minha vocação, cumprir a minha vocação, mas não cumprir o meu chamado. Eu posso usar da minha vocação para o meu prazer, para aquilo que enche o meu orgulho, e não conseguir cumprir a vontade de Jesus em mim. A maior preocupação hoje é nós entendermos aonde e onde nós fomos incluídos através de Jesus, onde Jesus nos posicionou,
né? Só consegue cumprir a vocação quem vive primeiro o seu chamado. Querido, o chamado é levar o evangelho. O chamado é servir o seu pastor. O chamado é servir o seu vizinho. O chamado é servir onde você está. O chamado é levar o evangelho de Cristo. E aquilo que nós recebemos de unção, aquilo que Deus nos separa para cumprir um sacerdócio através dele. Isso, sim, através do alinhamento do meu chamado com a minha vocação, eu consigo cumprir a vontade do Pai através da minha vida. Querido, não tome que você simplesmente tem um instrumento e que vocês são importantes na igreja. Querido, aquele que quer ser maior no reino, seja o menor. Nunca deixe de servir, nunca deixe de ser exemplo, nunca seja independente, nunca ache que você é bom o suficiente, querido. Nós não somos bons, nós, sem o Espírito Santo, nós não somos bons. O Espírito Santo que nos ministra a glória de Jesus em nós e nos faz refletir Jesus. Dessa forma nós nos tornamos bons. Querido, o que nós temos que entender nesses dias? Aonde eu tenho acessado? Quais os ambientes que eu tenho carregado para a minha vida? Eu tive um testemunho e olha a mentalidade que está sendo instaurada nas mentes de muitas pessoas nos dias de hoje. Lá na igreja, uma jovem virou e disse assim, olha, eu estava passando por lutas, por dificuldades, e eu falei assim, eu vou pedir para me descer do altar. Eu vou deixar o meu cargo, porque aí dessa forma eu fico mais livre, mais tranquilo. Querido, não tem a ver com o altar. Não tem a ver com a sua vocação. Tem a ver com o que você carrega no seu dia a dia. Eu não posso ter essa mentalidade que eu tenho que cumprir as coisas porque eu tenho um título, ou porque eu estou no altar. Isso é religião, querido. E essa visão, Deus já abriu os nossos olhos nesses dias. Você vai transferir aquilo que você carrega. Se você caminha por um ambiente de adoração, um ambiente de entrega, um ambiente de renúncia, um ambiente onde você carrega a sua cruz, um ambiente onde você está morto para as suas vontades, um ambiente onde Jesus é a pedra fundamental, um ambiente onde Jesus é o centro da sua vida, você consegue cumprir a vontade do Pai nesses dias, mas se nós não entendermos isso, querido, nós nos perdemos em meio àquilo que homens estão oferecendo. Querido, nunca caminhe pelo que homem oferece à sua vida, sempre caminhe por aquilo que Jesus te direciona, por onde Jesus tem apontado, onde Jesus tem te inserido nesse tempo de guerra, onde Jesus tem te chamado para cumprir nesses dias. Quando Moisés está no monte e Josué está na luta travada lá embaixo, Arão e Hur do lado de Moisés, posicionado no alto, querido, eles começam a observar a guerra lá embaixo e quando Moisés se cansa e começa a baixar as mãos, eles percebem que a movimentação da guerra estava mudando, Josué começava a perder a guerra. Então, eles colocam a pedra para Moisés sentar e cada um de um lado levanta as mãos para que a guerra seja vencida através do que Moisés era no Senhor, da autoridade que Deus deu para Moisés. Mas agora para comigo, imagina, se nós não discernimos onde o Senhor tem nos colocado nesses dias de batalha, de guerra, imagina comigo se Hur e Arão desce correndo do monte e vai lá guerrear com Josué. Imagine se eles não eram homens que discernissem o que estava acontecendo. Eles iam descer, sair da sua posição que Deus colocou eles, porque eles não discerniram a movimentação que estava acontecendo, porque estavam dispersos. Nesses dias, o Senhor está te chamando para você se alinhar à visão dele, não à nossa visão. A visão que Deus está entregando nesses dias, a estação que Deus está declarando, está liberando sobre o povo, onde nós estamos em guerra. Querido, e quando nós vamos a conhecer isso, a gente vai lá em Atos 9. Atos 9, 3. Diz assim, e seguindo ele a estrada,
fora. Ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Querido, Paulo, ele cumpriu uma vocação. Paulo cumpriu uma vocação onde ele perseguia os cristãos com a revelação que ele estava fazendo as coisas corretas. Mas ele não entendia o chamado de Jesus. A primeira coisa, quando Jesus ele se posiciona para Paulo, ele se posiciona para Paulo para dizer: querido, a sua vocação não pode estar firmada em olhos humanos, em vontades humanas. A sua vocação tem que estar firmada no lugar certo, que é o meu chamado. É onde eu quero te apresentar, porque você está perseguindo algo que não é para ser perseguido. Paulo estava cumprindo a vocação, mas não entendia o chamado, querido. Se você cumprir só a vocação de simplesmente soprar um instrumento e não entender qual é o seu chamado, você não conseguirá ter autoridade no mundo espiritual para alcançar aquilo que Jesus está derramando sobre a vida de vocês nesses dias. Jesus está liberando uma unção de avivamento, uma unção onde as pessoas estão sendo desconstruídas por dentro, estão sendo ativadas na palavra nesses dias. Vocês vão carregar um sacerdócio de ativação de pessoas através do ambiente que vocês vão acessar, quando vocês liberam do espírito de vocês, quando vocês sopram um som que ecoa aos 4 cantos e demônios não conseguem nem suportar a unção e a glória que Deus está derramando sobre algumas pessoas, sobre nós esses dias. E nós precisamos entender isso. Quando eu reconheço Jesus, quando Jesus ele me chama, ele abre a minha visão, ele liberta a minha visão, Jesus se revela a mim, ele me dá um destino, querido. Jesus está dando destino nesses dias, e eu creio que se pela revelação da palavra, ele está dando um destino para cada um de vocês. Ele está dando um destino profético para cada um de vocês, para vocês acessarem lugares onde ele quer levar vocês. Mas não perca a base, o fundamento da nossa vida, que é pregar o evangelho, independente de reconhecimento, independente de tapinha nas costas, falando que você é bom, que você é ungido, independente de pessoas te elogiando, independente de igreja, querido, a nossa função, o nosso chamado é pregar o evangelho nesses dias. Pessoas estão perecendo, pessoas estão morrendo, porque nós, muitas das vezes, estamos preocupados com a nossa vocação, o nosso título, esquecendo que nós somos, na real, a luz deste mundo, o sal dessa terra, queridos. Eu quero despertar vocês para um entendimento. A vocação que Deus está dando a vocês, ela caminha junto com o chamado. Vocês só vão ter êxito na vocação, no profético, se vocês cumprirem a base do evangelho. E a base do evangelho tem sido perdida nesses dias. A base do evangelho tem sido perdida porque nós temos perdido a visão, porque nós não temos entendido o que Jesus está falando. Então, Jesus está chamando por pessoas que venham adorar Ele em espírito e em verdade. Quer dizer isso? Pessoas que vão se entregar totalmente para Ele. Pessoas que realmente vão cumprir aquilo que ele tem liberado nesses dias. Então, nós precisamos edificar, querido. Nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos, em Romanos 12, fala de uma mente renovada para viver a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Isso fala de uma razão, onde você perde a sua razão, onde você perde a sua vontade, onde você perde o seu autogoverno, a sua independência, onde a sua mente é libertada, querido Paulo. Assim que Jesus se revela para ele, ele tem a mente libertada de um cativeiro onde ele tinha uma ideologia que não era correta, não estava firmado na verdade. Jesus, nesses dias, ele está quebrando as nossas mentalidades. As mentalidades que são altares a Baal, altares à religião, altares onde não nos traz crescimento, nos traz morte, nos traz conflito, nos traz angústia, tristeza. Querido, o evangelho, ele tem que ser um evangelho prazeroso.
Se o evangelho não nos traz alegria, tem algo errado. A nossa direção, nosso foco está sendo usado de forma errada. Porque a alegria e o prazer em Jesus não tem a ver com a movimentação, não tem a ver com a tempestade, não tem a ver com as lutas, com as dificuldades, porque a palavra de Deus fala que neste mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. O que Jesus está falando, querido? A paz que excede todo entendimento é quando vocês estão firmados em mim, é quando eu sou o centro da vida de vocês, é quando a prioridade de vocês é a minha presença. Dessa forma, eu consigo tirar de vocês toda a visão que está fechada para o real evangelho. Paulo, ele vive o sobrenatural de Deus, ele entende o chamado e ele começa a caminhar. Ananias é chamado para tirar as escamas dos olhos. Querido, Jesus ele está tirando as nossas escamas dos nossos olhos desses dias. Jesus ele está desvendando nossa visão espiritual para o profético. E a pastora, ela caminha num rio muito profundo no profético. Suguem bastante dela, a gente sabe o que ela carrega, a gente sabe os lugares que ela entra, querido. Ela só entra em alguns lugares porque o coração dela queima Jesus. E quando o meu coração queima Jesus, eu quero alcançar aqueles que estão sendo rejeitados. Eu quero alcançar aqueles que estão sendo humilhados. Eu quero estar perto, eu quero acrescentar, eu quero mostrar Cristo, eu quero mostrar a real visão do evangelho. Quantas pessoas estão machucadas nesses dias porque foram apresentados o evangelho errado, de forma errada. Pessoas que não conseguem pisar mais na casa do Senhor por causa do evangelho errado. Querido, o evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus, não é títulos, não tem nada a ver com o que seca entre quatro paredes, tem a ver com o que Jesus se revela através de nós dentro da igreja. E nós precisamos despertar. O chamado só se cumpre quem entende a morte para mim vem em Cristo. Querido, o seu chamado ele só é constituído quando você entende que você morre para você mesmo. Quando Paulo diz, já não eu que vivo em mim, mas Cristo. O que ele está dizendo? Que Jesus veio tomar a sua essência. Jesus transferiu a identidade dele para ele. Dessa forma, ele começa a cumprir a vontade do Pai. Dessa forma, ele entende a cruz. Dessa forma, ele entende que a entrega, a renúncia, não custa para ele, porque ele faz porque ele ama. Ele ama quem Jesus é. Ele ama a salvação que Jesus deu para ele, pela graça, pelo amor. Então, ele dá aquilo que ele tem de melhor, ele começa a transferir Jesus para as pessoas. Querido, nós precisamos ser uma geração que reflita Jesus esses dias. Com muito temor que eu falo isso para nós, queridos. Nós precisamos transferir Jesus nesses dias. Nós precisamos mostrar quem Jesus realmente é. O mundo está perecendo, pessoas estão perecendo por não conhecer o Jesus que nós servimos. E às vezes a gente está preso em tantas pequenas coisas e a gente tem deixado de revelar Cristo no nosso lar, no nosso quarto e no nosso ministério. Querido, quem caminha para o chamado sempre caminha com pessoas que carregam o mesmo coração. Isso tem a ver com o ambiente que você acessa. Se você discernir, as pessoas que caminham no ambiente de fofoca, elas sempre vão procurar pessoas que fofocam. Pessoas que caminham no ambiente de mentira, elas sempre vão procurar pessoas que caminham no ambiente de mentira. Pessoas que se rebelam contra a autoridade, sempre vão buscar pessoas que se rebelam contra a autoridade. Querido, Jesus, ele nos chamou como unidade, como um corpo. Nós temos que entender que nós somos uma família em Cristo Jesus. Revele Jesus para as pessoas, revele Jesus para quem está perto de você. Querido, quando chega alguém que não acessa o ambiente que você acessa, você não a rejeita, você transforma o ambiente dela pelo aquilo que você carrega. Querido,
Você e eu somos influenciadores nesses dias, somos homens e mulheres que Deus está levantando para chorar por essa nação. A terra tem clamado, queridos, por homens e mulheres de Deus que clamam a glória e carregam a glória, a presença do Senhor. Querido, é tempo de você caminhar e alinhar com pessoas que carregam um chamado genuíno em Jesus. Paulo encontrou Bernabé, Paulo andou com Silas, Paulo sempre andou com homens que tinham uma visão igual a dele, uma visão de reino, uma visão onde era de libertadores. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender quem nós somos. A sua vocação é a detenção do seu chamado, pois o chamado está ligado à videira, então dá frutos. Queridos, preste atenção. Tem tantos frutos. Eu recebi isso aqui numa mesa esse final de semana, do pastor que teve aqui em casa, aí de BH. Ele falou assim, tem tantos frutos belos, mas que quando você pega e morde, ele está podre por dentro. E isso ministrou tanto em mim. E quando a gente está sugando, extraindo da videira real que é Jesus, nós vamos frutificar frutos bons. Pessoas, quando forem colher na sua árvore, colher da sua boca, colher do que você carrega, ela vai colher frutos bons, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas, queridos. Pessoas vão se alimentar de frutos bons nesses dias. Não frutos perdidos, mas frutos que são belos por fora e por dentro, porque nós estamos incluídos na videira eterna que é Jesus Cristo. Tome a sua vocação e o seu chamado. Caminhe como servo. Caminhe morrendo por uma causa, querido. É tempo de morrer por uma causa. E essa causa é a causa de Jesus Cristo. Nós temos que nos entregar totalmente para Ele. Querido, não dá para andar num ambiente mais de iniquidade. Queridos, não dá mais, a hora que ninguém está olhando, você acessar, você entrar em coisas que estão ocultas aos olhos dos homens para de Jesus, não, querido. É um tempo de nós trocarmos as vestes. Querido, quando a mulher do fluxo de sangue, ela carregava uma vestes de vergonha, de sofrimento, de rejeição, de angústia, de miséria. Querido, quando ela toca na hora de Jesus, naquele momento Jesus transferiu as vestes dele para ela teve as vestes transformadas. Por isso que saiu o poder e virtude de Jesus. Jesus trocou as vestes dela naquele momento. Tirou todo o medo, toda a vergonha, toda a doença, toda a miséria. Jesus transferiu o que ele é para ela e ela, aos prantos, adorou a ele. Não dá mais para ficar remendando vestes, queridos. Jesus nunca vai remendar vestes. Jesus sempre troca as vestes. É tempo de nós nos alinharmos realmente como sacerdotes. Você quer tocar em vidas através de Jesus? Você quer ser um homem que vai carregar a glória? Você quer ser um homem de vocação e chamado, onde você vai mudar os ambientes onde você chega, onde você acessa? Porque o ambiente te acompanha, querido. Você é responsável por mudar o ambiente do seu lar. Você é responsável por mudar o ambiente do seu casamento, dos seus filhos. Você é responsável, porque Jesus liberou sobre vocês uma unção de sacerdócio, uma unção genuína que veio dele para nós, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho mais quanto tempo? Aleluia. 10 minutos. Tem mais 10 minutos? Amém. Então vamos lá. Abre em Gálatas 2. Vamos lá. Gálatas 2. É Versículo Gálatas? 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou a mim. Agora vai lá em 2 Timóteo. Vamos caminhar um pouquinho pela palavra. Segundo Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Queridos, nós só vamos completar a nossa carreira cumprindo o nosso chamado de essência. Nós só vamos completar a nossa carreira sendo servo, amando Jesus sobre todas as coisas. Querido, é tempo de nós entendermos o que Jesus quer. Querido, olha, se está confuso, se está a sua visão nesses dias, que ele tem sido confuso, eu não sei. É tempo de você orar e ter intimidade. Deus vai revelar a vontade dele. Queridos, é tempo de nós entrarmos para a guerra. Querido, é tempo de levantar a espada. Às vezes o combate, às vezes as guerras traz cansaço. Querido, mas não abaixe a espada. Não desista do seu chamado. Querido, não desista de participar dessas aulas. Coloque toda segunda-feira com prioridade na sua vida. São homens de Deus que estão ministrando na vida de vocês e isso vai trazer um crescimento para a vida de vocês. Sabe? Não negocie essa segunda-feira. É muito importante que nós venhamos ser homens e mulheres preparados. Preparados, queridos. Preparados. E olha, não existe sacerdócio, não existe homem de Deus que caminha sozinho, independente, viu? Paulo nunca caminhou sozinho. E ele tinha uma revelação tremenda de quem Jesus foi sem caminhar com Jesus. Ao ponto de até exortar Pedro, que caminhou com Jesus. Olha, sejam homens e mulheres de espada e desembanhado mesmo, querido. Vamos orar, querido. Vamos pagar o preço, vamos levantar altar. Não existe sacerdócio sem altar, querido. Não existe sacerdócio sem oração. Não existe sacerdócio sem renúncia. Não existe sacerdócio, querido. Não existe sacerdócio sem ser servo. Sem carregar a cruz, sem tomar a cruz. Não ache que o evangelho é um evangelho que você vai ter só alegria e satisfação na alma. Não, o evangelho é um caminho de sacrifício. De sacrifício. Jesus chamou para sacrificar mesmo, para morrer as suas vontades mesmo, para perdoar 70 vezes 7, sim, para amar incondicionalmente, para levar Cristo a todos os lugares, queridos. E isso nós precisamos entender nesses dias. Nós precisamos entender quem nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos entender por que nós convertemos a Ele. Nós precisamos entender por que nós nos rendemos aos pés dele. E nesses dias, a visão nossa tem que estar aberta. Porque senão nós ficamos igual o povo no deserto. 40 anos rodeando no mesmo lugar e não entende nada, não tem revelação nenhuma de quem Jesus é. Só olhando para o Egito, querido. Se você está olhando para o Egito até hoje, é porque você ainda não conheceu Jesus. Quando eu conheço Jesus, o Egito não me faz falta mais. Quando eu tenho uma experiência com Jesus, o Egito não faz parte da minha vida mais. Eu não estou falando que você não vai errar e não vai pecar, porque nós somos pecadores, mas não vai ser um povo que vai trocar a adoração e a presença de Jesus por um banquete do mundo. Não somos nós que vamos trocar o que nós carregamos por um vídeo, por algo que não agrada a Deus. Sejam homens e mulheres que influenciam essa nação nesses dias, queridos. Vamos influenciar pessoas nesses dias, em nome de Jesus. Amém?
Amo vocês. Obrigado pela oportunidade. Vou só orar rapidinho que está acabando meu tempo. Amém? Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus por cada pessoa que aqui está. Pai, eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, com a revelação da tua palavra venha frutificar dentro de cada um dessa mesa nesse dia, meu Pai. Que tudo que nós liberamos, tudo que o Senhor falou conosco, venha frutificar, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo um povo separado, um povo remido, verdadeiros adoradores, onde vão carregar a tua glória, a tua presença nesses dias. Meu Pai, em nome de Jesus, que todo pecado oculto, que todo pecado que tem tirado a paz e a alegria e traga condenação, Satanás, eu te dou a ordem, você perdeu a autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Nós selamos cada Senhor, cada pessoa, cada irmão, cada chamado aqui nessa noite, que seja cheio da tua glória, da tua presença, do teu Shekinah, em nome de Jesus, Yeshua Hamashia, derrame da tua glória e do teu poder em cada um de nós essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado, pastor Ana. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Te amamos. Amém. Um abraço para todos. Aleluia. Viu? Com Deus. Obrigado, prazer estar pastor. com vocês. Obrigado. Deixa essa zona roxa sair que nós vamos pular aí. Amém. Em nome de Jesus. Vamos pular aqui junto. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu. Obrigada a todos os alunos, os participantes. A aula vai estar sendo gravada, viu? Vai ser colocada lá no grupo para vocês poderem rever todas as referências, né? E estamos juntos aí pelo reino. Um abraço forte. Deixar um recado aqui para a galera, pedindo a todos em nome de Jesus, compartilha o canal lá é uma bênção, não só as aulas, mas também as atividades ali na Cracolândia e outras atividades da nossa instituição está ali. Lembrando que você se inscrevendo e indicando outras pessoas para se inscrever, você vai estar também fazendo o ID. Amém? Então, faça o ID, tá bom? Deixar outro recadinho, nós temos uma loja online, chama Loja ONG Start Over Original org.com. Se você colocar Loja ONG Start Over, já vai estar lá no Google. Você acessa, pode baixar o nosso aplicativo da nossa loja. E lá a gente vai lançar agora máscaras, né? Com a logo da ONG. A gente vai elaborar outros logos. Máscara, camisa, boné, chaveiro, chinelo. E dessa forma também você pode adquirir os produtos da instituição e ajudar, né, na implantação do reino de Deus. Amém? Estamos juntos em pró ao reino de Deus. Shalom.